Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 23. Explorando formas perigosas de oração e meditação. Reconheça o falso reavivamento, parte 3. Quando alguém quer aprender a reconhecer uma falsificação, em vez de dedicar a atenção ao que é falso, concentra-se no verdadeiro. No site do Serviço Secreto dos Estados Unidos, há uma seção chamada Como detectar dinheiro falso. Ele nos diz o seguinte: olhe para o dinheiro se você quer receber. Compare a nota suspeita com uma nota genuína de mesma denominação e série. Procure diferenças, não semelhanças. A fim de seguir esses conselhos, precisamos ter uma nota genuína de dinheiro para servir à comparação. Também devemos conhecer o genuíno por trás e por frente, por dentro e por fora. Conta-se um bom agente do serviço secreto que atua na parte de falsificação para a maior parte do tempo, conhecendo os artigos genuínos e não olhando para as falsificações. Depois de se tornar especialista no genuíno, fica fácil detectar o falso. Por isso é tão importante nos alicerçarmos e fundamentarmos na palavra de Deus, pois ela é o nosso padrão, nosso detector de falsificações. Se aquilo que estamos fazendo ou ouvindo não se encaixa com a genuína palavra de Deus, algo está muito errado. Reconheça os verdadeiros perigos do movimento e a formação espiritual. Muitos se perguntam hoje: por que esse barulho todo com a formação espiritual? Todos nós não precisamos mesmo de alguma experiência mais profunda com Deus? Para muitos, o conceito de formação espiritual é inofensivo e até positivo. Trata de um termo com definição não muito específica que pode significar crescimento e maturidade ou qualquer coisa espiritual. Alguns têm usado o conceito simplesmente para ajudar outros a reconhecer a própria necessidade de promover crescimento e transformação espiritual mais profundos. Logo, o termo significa coisas diferentes. Depende de quem está usando. Em resposta à pergunta, o conceito de formação espiritual é bíblico. Max Fillen escreveu: se definirmos formação espiritual como ser formado à imagem de Cristo enquanto meditamos na palavra de Deus, buscá-lo em oração e abrir a mente ao poder transformador do Espírito Santo, certamente é. O apóstolo Paulo admoestou os cristãos de Roma: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Romanos 12, 2. A fim de compreender a seriedade do assunto que temos em mãos, devemos ir um pouco mais fundo. Embora algumas práticas de formação espiritual estejam acontecendo desde a Idade Média, a expressão formação espiritual surgiu com um sistema de exercício espiritual ou disciplinas inventados em 1548 por Inácio de Loyola, o fundador católico da Ordem dos Jesuítas. Todas essas disciplinas espirituais giram em torno de avaliação dos próprios sentimentos e dos reconhecimentos da voz interior divina. Os exercícios tinham o objetivo de ensinar aos jovens jesuítas em um estudo para os sacerdócios como sujeitar a sua própria mente à de seu superior. O superior recebia o título de diretor espiritual. Embora isso possa parecer pastoreio espiritual inocente, na realidade, se trata de colocar outra pessoa no controle espiritual. Na verdade, diz respeito ao controle da mente. Embora o mentoreamento espiritual seja incentivado na Bíblia, essa diretoria espiritual não está de acordo com o padrão das Escrituras. Não é fácil reconhecer à primeira vista, pois encontramos aqui a verdade e o erro ministrados de maneiras muito sutis. Embora pareçam se dedicar à grande glória de Deus, aparentemente nobres em vários aspectos, os jesuítas fazem 3 votos: de pobreza, de castidade e de obediência. O que muitos não sabem é que a Ordem dos Jesuítas foi originalmente fundada com o único objetivo de assegurar a riqueza e o poder
para derrubar o protestantismo e a reestabelecer o papado. E eles fazem o seu trabalho muito bem. Nos primeiros anos, eram conhecidos pela crueldade aberta contra aqueles que se apunham às tradições da Igreja Católica, sobretudo os que tentavam seguir doutrinas puramente bíblicas. Um historiador cristão escreveu: por professar uma fé contrária aos ensinos da Igreja de Roma, a história registra o martírio de mais de 100 milhões de pessoas. 1 milhão de valdenses e albigenses, protestantes suíços e franceses, pereceram durante uma cruzada proclamada pelo Papa Inocêncio III em 1208. A partir da fundação da Ordem Jesuíta de 1540 a 1580, 900 mil foram destruídos. 150 mil foram mortos pela Inquisição em 30 anos. Nos 38 anos após o edito de Carlos V, contra os protestantes, 50 mil pessoas foram enforcadas, decapitadas ou queimadas vivas por heresias. Outros 18 mil pereceram durante a administração do Duque de Alva em 5 anos e meio. Um dos aspectos mais perigosos dos movimentos de formação espiritual é que muitos dos seus exercícios espirituais estão enraizados na ousada espiritualidade panteístas dos jesuítas. O panteísmo é uma cosmovisão baseada na crença de que Deus está em todas as coisas. Em outras palavras, não existe Deus pessoal distinto, mas Ele está em tudo, nas pedras, nos girinos, nas árvores e até mesmo nos seres humanos, inclusive naqueles que blasfemam o seu nome. Por motivos óbvios, os defensores do movimento de formação espiritual costumam minimizar, ignorar ou dar motivo para desconsiderar o panteísmo e os miticismos abertos. No entanto, o fundamento falso sobre o qual esse movimento popular é baseado permanece o mesmo. Essa filosofia são enganosas e sutis. São enganosas porque a crença-chave é que Jesus e a sua plenitude pode ser encontrada em cada ser humano e em todas as criaturas em qualquer lugar. Além de tal crença ser completamente antibíblica, ela consiste em uma contrafação de obra do Espírito Santo em nossa vida. Em vez de dirigir as nossas mentes para ver Cristo como nosso intercessor no santuário celestial, onde a Bíblia diz que está a sua presença física, não de dentro de nós, em vez de nos inspirar a orar a Cristo por meio do Espírito Santo, que vive dentro de nós, contanto que obedecemos a Deus, ver Atos 5:32, as pessoas são levadas a pensar que podem estar na presença real de Cristo quando quiserem, comunicando-se com Ele diretamente por meio de práticas de aquietação na mente, como a oração contemplativa, a oração centrante, os labirintos de oração e as fantasias guiadas, e assim por diante. Ciente de que isso aconteceria, Ellen White disse: as advertências da palavra de Deus com respeito aos perigos que rodeiam a igreja cristã pertencem a nós hoje. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas escrituras pelas tradições e filosofias. Assim, hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as pessoas para os caminhos proibidos. Por causa dos perigos de filosofia panteísta, conseguimos entender melhor por Ellen White e outros pioneiros adventistas que se preocuparam tanto com o livro de Dr. J. H. Kellogg, Live Temple, Templo Vivo, no qual Ellen White afirmou conter o alfa de heresias letais. Sem entrar em grandes detalhes da história, todos podemos dizer que Dr. Kellogg, influente médico adventista e líder da reforma de saúde na igreja na época, que acabou apostatando mais tarde, estava ensinando o panteísmo abertamente, sem pedir desculpa. Por meio desta apostasia alfa, assim chamada para ser considerada início de todas as apostasias, os líderes da igreja
viram as pessoas ser conduzidas de uma forma espiritual lidada, no qual o inimigo podia falar diretamente com as suas vítimas e conduzi-las para longe de Deus por meio de visões proféticas. Ellen White foi advertida de que esse tempo do fim, a apostasia ômega final, semelhante à alfa, sobreviria. E parece que essas profecias dadas pelos próprios Deus estão se tornando realidade. A Bíblia nos diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas aprenderão sempre e jamais poderão chegar ao conhecimento da verdade. Esses indivíduos irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Isso é motivo de preocupação? A Bíblia continua: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 3, 1, 7, 13, 4, 3, 4. Há mais de 100 anos, recebemos as advertências que Satanás tentaria fazer isso nos tempos do fim. Ele não está começando a trilhar exatamente esse caminho agora? Precisamos ficar atentos e alerta para não sermos enganados. Somos avisados de que Satanás enganará até os eleitos, se possível. A inspiração nos diz: o inimigo está se preparando para a última campanha contra a igreja. Realmente, o lobo mau, também conhecido como diabo, logrou êxito em se vestir de pele de cordeiro e está tentando desviar muitos da casa de Deus. A oração contemplativa e a oração centrada, ouvindo a voz divina interior. O que é exatamente a oração contemplativa? Ela começa com uma prática chamada oração centrante, técnica mediativa no qual o praticante se concentra em uma palavra sagrada ou mantra escolhido e o repete para acalmar a mente. Outra expressão para isso é lectio divina. Cito o material Método da Oração Centrante, inspirado no livro Mente Aberta, Coração Aberto, do monge e sacerdote Thomas Keating. Ele explica: escolha uma palavra sagrada como símbolo de uma intenção em consentir com a esperança e a atuação divina no interior. A palavra sagrada é escolhida durante um breve período de oração ao Espírito Santo. Use uma palavra de uma ou duas sílabas, como Deus, Jesus, Abba, Pai, Mãe, Maria, Amém. Outras possibilidades incluem amor, ouvir, paz, clemência, deixar, silêncio, quietude, fé, confiar. As instruções continuam dizendo que as palavras sagradas não devem ser alteradas durante a oração, pois isso significaria envolver o pensamento. A palavra sagrada é a âncora. Se pensamentos, sentimentos ou distrações intervirem, a palavra sagrada deve ser repetida até toda a quietude voltar. A Bíblia nos ensina a andar pela fé e não por aquilo que vemos. Mas a oração contemplativa desperta sentimentos e sensações em lugar de doutrinas e da verdade. As Escrituras ensinam que o nosso coração é mau e somente por meio da aceitação do sacrifício de Cristo no Calvário é que podemos ser salvos. O povo de Deus do Antigo Testamento oferecia um sacrifício de manhã e o outro ao fim da tarde. Hoje, esse poderia ser o equivalente aos cultos matutino e vespertino, nos quais renovamos os nossos compromissos com Cristo e confiamos em seu sangue. A prática de oração centrante é incentivada por 20 minutos na manhã e 20 minutos a fim da tarde por todos os dias. Lembre-se, o diabo é especialista em falsificações. Ao passo que a verdadeira meditação bíblica é ativada, preenchida por pensamentos e objetivos da oração centrada, é livrar a mente de todos os pensamentos e de todas as preocupações até cessar o pensamento consciente, prática chamada de nutrir o silêncio, a fim de ouvir com mais clareza a voz divina interior. Embora a concentração em Jesus ou em palavra das Escrituras possam parecer inocente,
Essa técnica de oração popular é muito perigosa, pois cria um estado de relaxamento mental, no qual uma voz, interna ou externa, pode começar a falar e a moldar a mente. Enquanto pensam estar ouvindo a voz de Deus, as pessoas, na verdade, entram em contato com as vozes dos espíritos malignos. Infelizmente, essa disciplina de oração popular tem sido praticada hoje em muitas denominações cristãs e círculos de oração. A oração contemplativa, mais uma prática mística que leva ao estado alterado da consciência, surgiu por volta do 3º ou 4º século. Foi criado pelos pais do deserto, monges católicos que praticavam os misticismos oriental no Oriente Médio. Ele foi transmitida ao longo dos séculos e acabou sendo adotada por Inácio de Loyola no século XVI. Por isso construiu um êxito, um fundamento sobre o qual prática repousa hoje. Embora os defensores cristãos costumam negar, é apenas mais uma forma de auto-hipnose paralela a métodos populares de meditação, bem como muitas práticas do Zen, budismos, hinduísmo e ocultismo. Trata-se de uma experiência subjetiva que enfatiza as emoções em detrimento dos fatos. As pessoas que praticam esse tipo de oração contam-se que sente paz interior e iluminação profundas. Por causa disso, acham que se atingiram a um nível superior de espiritualidade e realização. Contudo, não é o nível superior de Deus, nem a paz de Deus. Em vez disso, apenas escancararam a porta para o engano mortal do espiritismo. Ao falar sobre esse novo tipo de espiritismo que envolve o mundo cristão, Ellen White escreveu: "É verdade que o espiritismo hoje está mudando a sua forma e ocultando alguns de seus mais reprováveis aspectos. Reveste-se de experiência cristã, mas as suas declarações pela tribuna e pela imprensa têm estado perante o público durante muitos anos, e nelas o seu verdadeiro caráter se acha revelado. Estes ensinos não podem ser negados e nem encobertos. Embora estes ataques a Cristo e as Escrituras Sagradas hoje professam aceitar ambos. Mas a Bíblia é interpretada de modo a agradar ao coração não regenerado, enquanto as suas verdades solenes e vitais são anuladas. Preocupa-se com o amor, com o principal atributo de Deus, debaixando, porém, até reduzi-los o sentimentalismo, pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, sua reprovação ao pecado e requisitos de sua santa lei, tudo isto é posto de parte. O povo é ensinado a considerar o decálogo como letra morta. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as Sagradas Escrituras como o fundamento da fé. Cristo é tão verdadeiramente negado como antes, mas Satanás a tal ponto cegou o povo que o engano não pode ser discernido. Nada, a não ser o poder de Deus, concedido em respostas a fervorosas orações de fé, poderá livrar essas pessoas prisioneiras. Vez por vez, preciso tornar a atenção à palavra. Já percebeu a minha ênfase incessante nesse aspecto? A palavra de Deus é nossa chave divina que abre não só o depósito de bênçãos celestiais em resposta à oração, mas também as portas da prisão do engano que prende milhões atualmente. Se não conhecermos as verdades genuínas das Escrituras, automaticamente estaremos a caminho da ruína espiritual. Ficaremos trancados na prisão do erro e do engano. Só Deus tem poder para nos livrar.